Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal, que é o seu canal preferido de análises literárias, cinematográficas, sempre com este toque de análise do significado da mulher, da vocação feminina nas grandes obras da literatura e do cinema universal. Hoje nós vamos fazer a análise deste livro, Memórias de Subsolo, do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski. Este livro, muito embora seja uma novela, não chega a ser um dos grandes romances de Dostoiévski, que também é o escritor de obras como Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Demônios, O Idiota, que nós podemos explorar aqui no canal. É um livro extremamente denso e vocês vão ver que eu tenho uma proposta de leitura para vocês com relação a este livro, que eu acredito que vai facilitar e vai ajudar vocês a extraírem o maior conteúdo, a profundidade de tudo que Dostoiévski traz para vocês aqui nesta pequena, grande obra. Mas antes disso, se inscreva no canal, curte, compartilhe, chame as pessoas para que vocês nos acompanhem aqui, porque ainda vem muita coisa boa pela frente. Vamos começar falando um pouquinho quem foi Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski foi um escritor russo do início do século XIX, na verdade ele nasceu em 1821 e morreu em 1881, lá com seus 60 anos. Um dos maiores escritores não só da Rússia, mas da literatura universal como um todo. Tanto que as suas obras, elas são várias obras que são grandes clássicos. Então, dos nomes que eu falei aqui para vocês, além disso, eu poderia falar de Noites Brancas, de Gentes Humilhadas. Tem outros livros de Dostoiévski que fizeram muito sucesso também. E por quê? A que se deve o sucesso de Dostoiévski? A sua capacidade de ler a alma humana e de traduzir experiências muito complexas de uma maneira não tão elaborada, mas muito autêntica, muito verdadeira. A gente vê, quando a gente compara, por exemplo, Dostoiévski e Tolstói, que é outro grande nome da literatura russa, que Ana Karenina, Guerra e Paz, Felicidade Conjugal, são textos muito elaborados, artesanalmente construídos. E os livros do Dostoiévski, eles são uma enxurrada, são assim avassaladores, uma enxurrada de pensamentos, de ideias, de construções complexas, mas sobretudo muito rápidas, muito velozes, mas profundamente argutas da consciência humana. Ele consegue retratar os seres humanos e os mecanismos psicológicos de desejo, as motivações interiores, como poucos escritores foram capazes. E este livro, Memórias do Subsolo, é um excelente livro para que nós nos aproximemos dessa obra de Dostoiévski que nós comecemos a nos familiarizar com o seu estilo muito peculiar de escrita. Ele teve uma vida marcada por contrastes intensos. Ele perdeu a mãe muito cedo, foi criado com muita rigidez. Em 1849, ele foi preso por participar de um grupo intelectual que foi considerado subversivo. E a gente vai ver que Dostoiévski, ele, muito embora seja um crítico mordaz dos aspectos religiosos mais formais, de uma certa hipocrisia que pode haver nos âmbitos literários, religiosos e sociais, ele tem valores cristãos muito profundos. A gente não pode considerar o Dostoiévski um revolucionário, um progressista. Ele é alguém que critica muito os movimentos modernos de afastamento desses valores tradicionais. Quando ele foi preso, ele foi condenado à morte. Ele foi condenado a trabalhos forçados na Sibéria, porque ele, no final das contas, ele escapou à morte por um milagre, ele considera um milagre. Nos últimos minutos antes de ser ali fuzilado, ele escapa e é condenado, a pena dele é comutada a trabalhos forçados na Sibéria. E na Sibéria, imagina, ele já morava na Rússia, que era um lugar frio, um lugar onde tem muitas contrariedades, assim, por conta do clima. E ele foi para a Sibéria, que é mais frio ainda, trabalhar sob um regime muito pesado. Isso fez com que ele experimentasse muitas contradições, sofresse muito, mas lá também ele teve uma experiência de conversão e de reviravolta interior que marcaram a sua obra, a sua literatura, aproximando da fé cristã ortodoxa, né? Ele era um ortodoxo, como a grande maioria dos russos.
Memórias do Subsolo, escrito em 1864, foi escrito à beira do leito da morte da sua esposa. Então, a sua esposa estava quase morrendo e ele escreveu esse livro. Foi um primeiro romance verdadeiramente existencial, que antecipou grandes temas que ele aprofunda depois, como o tema da liberdade humana, do orgulho ferido. A gente vai ver que esse tema do orgulho, da vaidade e de uma mentira para si mesmo, o tema da verdadeira autonomia, essa questão da autonomia, são temas que aparecem muito fortes aqui no livro, né? O seu desejo de ser, essa incapacidade de encontrar o sentido para a própria existência de uma forma natural dada, mas ser algo que deva ser trabalhada pelo sujeito, e o conflito entre a razão, os sentimentos autênticos, aquilo que realmente constituiria o homem, a razão como algo que atrapalha, que inibe e que falseia a essência humana. Esse livro vai ser publicado após a morte da primeira esposa, em momentos de dificuldades financeiras e emocionais. E algumas passagens do livro, sobretudo passagens que tinham um cunho mais cristão, elas foram alteradas pelos editores e o Dostoiévski deixou assim. E ninguém sabe exatamente por que ele deixou essas alterações. Se foi porque ele considerou que a versão final tinha melhorado ou se foi porque ele não se deu trabalho de depois reelaborar, porque ele era um pouco assim, esse gênio indomável, ele era viciado em jogos, ele tinha muito problema, ele sempre estava com muitas dívidas. Há outro livro dele que é bem famoso, chama O Jogador, né, que tem uma pegada assim autobiográfica. O Dostoiévski, ele sempre estava com dívidas e correndo atrás de pagar essas dívidas. E muitos livros foram escritos sob encomenda para que ele pudesse ter o dinheiro para pagar a dívida. Então, não foram expressões de uma alma tranquila, sentada, contemplando a verdade. E que estava, não, era ali sob pressão, ele tinha o dom de escrever, tinha essa capacidade, as pessoas queriam que ele escrevesse. Ele se metia em algumas encrencas e tinha que correr atrás e pagava essas dívidas com a escrita dos livros. Então a gente não sabe exatamente se ele permitiu a publicação com essas alterações e nunca quis revisar depois por uma indiferença ou porque ele, no final das contas, tinha um certo desprendimento com a sua obra, ou se ele de fato concorda que essa versão que ficou foi a melhor. Esse livro é como se fosse o retrato de um anti-herói, criado para contestar as ideologias modernas, como esse humanismo racionalista e utópicas do seu tempo, mas também elas colocam em cena fantasmas e inquietações profundas da alma do próprio autor, que nós vamos ver que se reproduzem esses temas existenciais, psicológicos, essas carências, fissuras na subjetividade do protagonista, são temas que se repetem em várias outras obras. Então, não é algo apenas deste narrador, né, desse protagonista. Vamos falar um pouco agora da estrutura da novela. A novela ela é dividida em duas partes. Uma parte psicológica, que é essa primeira parte, que é uma imersão dos pensamentos, sentimentos e floreios imaginários do narrador. É uma parte do livro extremamente angustiante, porque ele contesta o tempo inteiro as leis da natureza. E aí, né, as leis da natureza estão incluídas as leis da lógica, as leis da razão. E ele está o tempo inteiro brigando com a lógica e com a razão como se fossem estruturas que tirassem a liberdade e a autenticidade do ser humano, como se o ser humano, ao se submeter às leis da lógica, da razão, da racionalidade, ele se engessasse, se tornasse um homem de ação, que é algo que o Dostoiévski critica, e perdesse esse lirismo, essa capacidade natural de sentir com autenticidade. Mas se ele abandona a razão, a racionalidade, o que ele encontra, por outro lado, é o caos, é a angústia, é uma experiência que eu vou chamar de verdadeira experiência infernal. Nós vamos nos aprofundar na análise dessa primeira parte, mas aqui para a gente fazer esse contraponto. Essa primeira parte, ela é uma parte pela ausência de narrativa e por ser uma imersão numa psicologia muito confusa, muito paranoide, muito psiquicamente disruptiva, ela é árdua.
e foi uma experiência que eu tive com o meu grupo de alunas que estavam lendo este livro, de todas terem essa dificuldade. Nossa, essa primeira parte do livro é muito difícil. O que a gente faz? Como é que você pode me ajudar a ler? Eu sugeri que elas lessem com calma, anotando, sublinhando aquelas partes que causassem mais angústia, mais aflição durante a leitura. E a segunda parte do livro, que é a parte propriamente narrativa, é uma parte que a gente consegue acompanhar melhor. Mas, e aí vem a minha chave de leitura, como eu entendo esse estabelecimento e por que o Dostoiévski costurou assim o livro. Sem a experiência angustiante, confusa e conflitante da primeira parte, a gente poderia passar para a segunda parte e ter uma leitura linear, muito psicologizante, de procurar entender os mecanismos por trás daquela mente e tentar, de alguma forma, enquadrar o esquema narrativo da segunda parte numa lógica que nos deixasse mais confortáveis, fugindo ao objetivo do Dostoiévski, que é causar esse incômodo, que é transmitir para o leitor essa ansiedade, essa aflição que tem a mente do protagonista do livro. Então, essa primeira parte, ela é propositalmente, intencionalmente, uma parte disruptiva, para que a gente, ao passar para a narrativa, não a absorva, não a analise, não experimente essa narrativa, que tem uma certa cronologia, de uma forma que a gente não amance, que a gente não amacie essa segunda parte, que a gente encare os fatos com toda a aflição da desordem da primeira parte. Espero que isso tenha ficado claro, mas se não ficou totalmente claro, não se preocupem que isso é algo que eu vou e volto. Então, o objetivo, como eu estava falando para vocês, de começar essa parte psicológica é para preparar a segunda parte para o leitor. Essa primeira parte é uma espécie, né, de ensaio existencial e filosófico em que o narrador fala diretamente com o leitor, expondo as ideias que ele tem. Sendo que essas ideias que ele tem são ideias antirracionais, são ideias antilógicas, são ideias contrárias, que vão contrariar e contradizer e confrontar as leis do que ele chama de leis da natureza. Então, elas não podem ser apresentadas de uma maneira linear, com um raciocínio confortável, com algo que a gente logicamente consiga acompanhar, porque isso seria uma contradição performática. Como eu vou dizer que contesto as leis da gramática se eu me expresso gramaticalmente de modo adequado? E aí a gente pode até fazer abrir um parêntese para fazer uma reflexão com relação a toda a reforma linguística que vem sendo operada pela linha mais progressista, né, da política, da sociedade, quando você contesta os pronomes, quando você contesta a escrita, as palavras, então você substituiu todas e todos por todes. O que você quer é irromper o centro, é algo muito mais profundo. A linguagem, ela reflete a realidade. Quando você corrompe os pronomes, o que você está fazendo é se referir a uma ruptura da essência binária, né? Para usar o linguajar dessa ideologia de gênero. Então, se a gente tem, por um lado, homem e mulher, e isso se expressa pela linguagem, aí a gente vê que a tentativa de implodir com a linguagem é para expressar uma implosão de uma visão da realidade, uma visão metafísica, em que a realidade tem uma essência, que a realidade tem certo e errado, que a realidade tem homem e mulher. Então, esses valores que estabilizam a sociedade, uma sociedade que tem raízes judaico-cristãs, clássicas, por conta da filosofia grega e tudo. Então, a nossa maneira de pensar o mundo, ela se deve a uma lógica, a uma razão, e isso se expressa na linguagem. E a gente tem a mente desse protagonista do Dostoiévski, que é uma mente disruptiva, que é uma mente que contesta o logos da realidade, o ser da realidade. Porque, por conta de experiências subjetivas, de experiências psicológicas, ele está se confrontando o tempo inteiro com o real. A crise dele é uma crise existencial que se volta para o real com muita revolta. E isso se expressa na maneira como ele vai retratar os seus pensamentos. Por isso que ele vai e volta o tempo inteiro. Então ele começa a falar alguma coisa, volta e diz assim: ah não, mas não era isso que eu queria dizer, estou mentindo, eu me contradisse. E percebam
que não à toa ele usa em vários momentos nessa primeira parte do livro a expressão que diabos queira dizer isso, o que será que o diabo quer dizer com isso? Que a gente usa no português também essa expressão, que diabos foi isso? Mas ele não faz nada de maneira aleatória, isso não é algo arbitrário, é algo intencional, ele usa a palavra diabo ali para inserir justamente essa atmosfera infernal. Infernal porque ela contesta essa experiência lógica, que é uma experiência do logos cristão, que é uma experiência da ordem, uma experiência em que o verbo se expressa na realidade, que a realidade tem um sentido, uma finalidade. Como o autor se encontra despido do sentido da sua existência, ele reflete isso nessa verborragia autocontraditória, em que o tempo inteiro ele constrói uma frase, ele se apoia na sintaxe, ou seja, ele não é que ele fale errado, porque não caberia a um escritor escrever errado, ia ficar algo sem sentido. É uma experiência literária que ele oferece ali, de uma maneira literariamente muito rica, mas é uma sintaxe que confunde e que se confunde semanticamente. Vocês estão entendendo? Então, é uma performance literária para expressar uma alma profundamente desordenada. E aí, no bojo dessas ideias, o que ele contesta? A ideia moderna de razão, oferecendo como contraponto um irracionalismo performático, a noção de livre-arbítrio, a noção de que o prazer e a felicidade são uma imposição da realidade para aqueles que se submetem a ela, ou seja, você só é capaz de ser feliz e ter prazer na realidade se você se submeter às regras, às normas do real. E isso seria você estaria numa posição de subordinada, numa posição de criatura. Tem aí um grito, não serve, ele reproduz aquele grito que é o grito do demônio, né? Não servirei, não me submeterei a essas regras, ainda que isso custe a minha chance de ser feliz, ainda que isso custe a minha chance de ter algum prazer na realidade. Então eu prefiro ter a minha vontade autônoma e me agarrar ao meu sofrimento, que é o preço disso, do que ser um escravo do real, um escravo da realidade, que é como ele coloca ali a condição própria da criatura que precisa se submeter às regras da realidade. E com isso ele expressa a natureza contraditória do ser humano. E nós vamos ver que quando vem a segunda parte, em que ele vai falar de si, da sua experiência de vida, é algo até mais simples de entender, porque ele foi um órfão, abandonado, criado sem amor, que no fundo gostaria muito de ter amor, que tem o desejo de se relacionar, mas por vergonha, por medo de ser frustrado, acaba negando e defraudando mesmo qualquer tipo de sociabilidade. E isso faz, vejam como tornaria muito mais simples e menos complexo se a gente fosse direto para a narrativa. Quando a gente vê essa primeira parte, é como se a gente visse assim, nossa, como essa mente é tão doentia, como essa mente é tão subsolesca, né? O que é o subsolo? Aquilo que está abaixo do solo. É realmente uma experiência infernal. Não é à toa que o Dostoiévski usa essa imagem do subsolo, daquilo que está abaixo da terra. Ele é um homem que desceu aos infernos de uma mente que se revolta com uma realidade que não atende às suas demandas, às suas expectativas, não supre as suas carências. E tudo isso, gente, essa primeira parte também é extremamente angustiante porque não tem nenhuma ação. Não tem nenhuma ação, é apenas pensamento, fantasia, imaginação, verborragia mental. Por isso que isso angustia tanto. Quando nós chegamos à segunda parte, em que nós vamos ver um relato de um jantar, em que ele se bate com um oficial, em que ele encontra os amigos de infância, a experiência que ele tem no bordel com uma prostituta, nós já entendemos como essa mente funciona. E ela se deixa, ela se revela ali e a gente consegue encaixar nas contradições comportamentais desse protagonista aquele pano de fundo que é a mente desordenada, a mente disruptiva. Então, as ações que poderiam parecer comum para a gente, porque
olhando por fora, se a gente fosse só pegar os comportamentos, as atitudes e até a maneira como ele avalia as pessoas e narra, a gente não conseguiria ter tanta perspectiva, tanta compreensão do que está por trás disso. E algo que me lembrou, nós vamos ver na segunda parte, é que ele é muito paranoico. Ele sempre acha que as pessoas estão tratando ele mal, estão falando mal dele, estão pensando nele, estão debochando dele. Ele sofre de uma vergonha que é fruto de uma vaidade muito arraigada. E eu me lembrei muito de Dom Casmurro, que é um livro que nós já trabalhamos também. E em Dom Casmurro, a gente tem a figura ali do Bentinho, que é muito enciumado pela Capitu, e a gente vê que ele retrata a Capitu de acordo com um pensamento doentio, muito paranoide, e que nos leva até a desconfiar, será que ela realmente não o traiu? Ela era sibilina, será que o filho realmente não era do amigo do Bentinho? Só que, como não tem esse tratado psicológico antes, a gente não sabe até que ponto o Bentinho delira. Se a gente tivesse esse anteparo das confusões mentais do Bentinho, que se mostrasse a loucura que passa na cabeça dele, a gente teria certeza que a Capitu não traiu o Bentinho, que é tudo construção da cabeça dele. Porque a gente vê claramente, por exemplo, a inocência da Lisa aqui com relação a ele, que é muito doentio. Mas também vem a intenção dos grandes mestres. O Machado de Assis não tinha a intenção de revelar tanto da doença do Bentinho, ele deixa isso nas entrelinhas. A gente percebe que ele é ciumento, que ele tem um pensamento um pouco desse complexo de perseguição, essa ideia de que ele está sendo traído, enganado, de que a Capitu, a Sibilinda, esconde as coisas. Mas nós não temos toda essa revelação, porque a ideia do Machado, a intenção do Machado era deixar a gente com a pulga atrás da orelha. E a intenção do Dostoiévski é revelar plenamente uma alma subsolesca. E a gente vê, portanto, ele tem a intenção de mostrar como é que ele vê o mundo com a sua mente doente, ressentida e hiperconsciente. E o que ele quer mostrar com essa abertura? Que a consciência moderna pode se tornar uma prisão. Né? O homem do subsolo é o retrato do homem moderno hiperconsciente. É claro que a gente tem as justificativas e a história psicológica, a história de vida do homem do subsolo, que é alguém que teve as suas fissuras na sua estrutura psíquica. Mas esse homem hiperconsciente que só pensa e que critica os homens práticos, os homens de ação, que estão vivendo, se a gente for pensar na história da filosofia, desde o idealismo alemão, né, desde dessas correntes de pensamento que foram se afastando progressivamente do realismo, ou seja, da filosofia clássica, desse pensamento clássico que olhava para as coisas como tendo em si uma essência e que querem e que se impõe por si, né? A realidade é concreta, ela fala por si mesmo. Isso é um pouco o tom do realismo na filosofia. Enquanto essas ideias, essas fantasias românticas, idealistas, e a gente pensa em Kant, Hegel, esse pensamento que vai trazendo cada vez mais para a mente e menos para a realidade. Então, existe na história da filosofia, na história do pensamento ocidental como um todo, uma migração da realidade, do concreto, dos fatos, para o pensamento, para as ideias. Aí a gente vê um Descartes que fala, penso, logo existo. Então, o pendor da realidade não é a realidade ela mesma. Eu não vivo, logo existo. Eu penso. Ou seja, a realidade é muito marcada, é muito calcada no meu pensamento, nas minhas ideias. E o Dostoiévski está aqui fazendo uma crítica a esse homem moderno, hiperconsciente, que pensa demais, que reduz a realidade às suas ideias e que chega ao ponto de não conseguir mais agir. Então, o homem do subsolo, ele fica o tempo inteiro precisando se afirmar. Eu posso ser feio, solitário, estabanado, pobre, mas eu sou muito inteligente. Então, é uma crítica mordaz a esse pensamento que se supervaloriza e que quer se bastar a si mesmo. Eu sou muito inteligente, eu sou muito inteligente. E critica o tempo inteiro o que ele chama de homens de ação, que são os homens comuns que vivem as suas vidas, que casam, têm filho, trabalham e que adquire algum tipo de felicidade disso. E ele diz, eu prefiro ficar preso ao meu sofrimento a me render, a me submeter a esse padrão da existência, que são as leis da natureza, que são as leis que regem o homem de ação, que não pensa tanto. E o que ele tem como trunfo
que o sustente nessa posição, o fato de ele ser muito inteligente. Ele disseca os seus próprios sentimentos até o ponto de destruir qualquer impulso vital. A consciência é a maior desgraça do homem, mas ele prefere viver na desgraça, sendo autêntico, do que sendo um escravo, do que sendo servil à realidade. Ele começa por esse retrato da psicologia disruptiva, como eu chamei, para que o leitor se sinta dentro desse sufocamento, dentro dessa mente que gira em círculos e que se tortura a si mesma. A Rússia, na época, tinha esse movimento crescente também do racionalismo utópico, muito influenciado pelo iluminismo europeu, pelo idealismo alemão e por ideias como a crença de que o ser humano é essencialmente racional, que a ciência e a razão poderiam resolver todos os problemas sociais, que bastava construir uma sociedade racional para acabar com o sofrimento humano, com base no próprio interesse esclarecido. E o que a gente pode pensar? Gente, o que aconteceu na Rússia, assim, que se vocês pararem para pensar de emblemático na história da humanidade? Revolução Russa, Revolução Bolchevique, foi o lugar onde as ideias marxistas encontraram solo e onde elas foram colocadas em prática. O que a gente tem? Um racionalismo, ou seja, ideias racionais, utópicas. O que é o marxismo? Uma utopia. A ideia de que a sociedade ela pode ser regida por leis, por decisões mentais que vão estabelecer e que vão impor para a sociedade uma lógica que vai controlar, planificar. A gente vai ter um Estado forte que vai planificar, que vai corrigir os erros do capitalismo, que vai corrigir as injustiças do capital e que vai imprimir na sociedade uma verdadeira justiça para que, depois a ditadura do proletariado e depois a elevação da sociedade comunista, que seria a etapa final, a etapa almejada, a etapa utópica sonhada, nós teríamos uma sociedade plena e em que o paraíso estaria se realizando aqui na Terra. E o Dostoiévski, ele está se antecipando a isso e vendo, olha, esse pensamento não vai dar certo. Por quê? Porque esse homem descolado da realidade é um homem perturbado, em outras palavras. A realidade se impõe, a realidade vai falar mais alto. Quando essas ideias forem tornando cada vez mais forças, e a gente vê o quanto ele foi um profeta de todas as desgraças que aconteceram no século seguinte, né? Que foram ideias que levaram às guerras, às revoluções. Foi um século muito sangrento que foi precedido por mentes perturbadas como essa, super inteligentes, mas descoladas da realidade. Então, nessa primeira parte, o Dostoiévski, ele ataca diretamente essa visão racionalista e mostra que o homem, mesmo entendendo que seria razoável, age contra isso, porque também tem isso, esse impulso vital, ele é um impulso que se impõe. Então, ele sofre, ele, no final das contas, ele busca a Lisa, ele tem um desabafo do que ele considera ser o desejo profundo do coração dele, a gente vai ver, mas não deixa de estar perturbado por uma estrutura psíquica fraca, vulnerável a ideias que preenchem essa carência existencial. Então, como ele não tem amigos, ele não tem família, ele não tem ninguém a quem... Ele não tem possibilidade real de se tornar um homem de ação, que ele tanto critica, que seria o pai de família comum, ele se aferra às suas ideias. E ele vai falar na parte narrativa, na época que ele entrou no subsolo, digamos assim, o que ele fazia? Lia muito. Ele fala, né? Eu me tranquei no quarto e fiquei lendo, porque isso só dependia dele. Ele não precisava enfrentar a realidade, ele podia conviver com essas ideias apenas na sua cabeça. Ao começar por essa parte psicológica, o leitor entra nesse ritmo mental do narrador, que é um ritmo hesitante, que vai e volta, é contraditório, é irônico, extremamente agressivo. Ele está o tempo inteiro brigando com os homens comuns. O leitor se sente desorientado, porque o narrador fala como se estivesse discutindo com o leitor, acusando, provocando e tentando escapar de si mesmo. A gente quase pede desculpa, tipo, desculpa, não fiz nada disso. Eu não sou isso, eu também penso, eu tô aqui lendo Dostoiévski, você não precisa brigar comigo, que eu também sou um pouquinho inteligente. Então causa esse desconforto no leitor.
E o leitor também começa a entender que não será uma narrativa convencional, mas sim um mergulho numa alma humana que está enlameada. Tanto é que o nome da segunda parte é A Neve Molhada. A gente tem que entender por que Neve Molhada, né? Por que essa segunda parte se chama Neve Molhada. E a gente pensa, o livro inteiro é Memórias do Subsolo, então o subsolo, que remete ao inferno, e a neve molhada remete a uma lama, só que gélida, em que não há calor. Antes disso, vou falar aqui para vocês mais uma vez, para vocês, se não se inscreveram, se inscreverem aqui no canal, curtirem, porque se vocês curtirem, se inscreverem, vocês vão receber mais vídeos, vocês vão também, o algoritmo ajuda vocês a receberem vídeos parecidos com esse, que são do interesse de vocês. Eu vou agora sugerir uma maneira de ler o Memórias de Subsolo, que eu acredito que seja extremamente proveitosa. Dá um pouco mais de trabalho, é uma leitura mais ativa, mas ela consegue perfazer o intuito psicológico da experiência que foi pensada e idealizada pelo Dostoiévski, ou pelo menos foi a experiência que ele viveu ao escrever o livro. Então, como o livro tem duas partes, essa primeira parte, que é esse ensaio psicológico, muito confuso, muito árduo, e a segunda parte, que é narrativa, eu sugiro que você leia a primeira parte, se deixe abalar e se angustiar por essa contradição de ideias, já sabendo que é um livro que é contraditório, que é um livro confuso propositalmente, que é um livro antilógico, antirracional. Lê a segunda parte, entende como ele, quem é esse protagonista, o que ele já fez na vida, qual é a história do passado dele, em que momentos ele chegou perto de uma redenção e regrediu. E quando vocês terminarem a segunda parte, vocês releiam a primeira parte, porque aí a primeira parte vai aparecer para vocês como um ensaio filosófico, como algo que procura colocar em cena tudo isso que eu falei para vocês, porque vocês já vão ter tido a experiência literária e vocês vão poder usufruir do Dostoiévski filósofo. Vocês já terão passado pelo Dostoiévski psicólogo para conhecer o Dostoiévski filósofo, que é uma obra-prima. Sempre nessa narrativa, sempre nessa performance, né, em que a arte ela coloca em cena, ela enreda as ideias. Isso é fantástico, é uma experiência realmente muito proveitosa. Então, fica essa sugestão dessa leitura em ritornello, que é em que você vai ler as duas partes do livro e voltar para a primeira parte e concluir. Aí não precisa ler a segunda parte, a menos que você tenha gostado tanto que queira reler. Mas você olha para esse livro e pensa assim, é uma novela fininha, difícil de ler, mas são apenas 140 páginas. Você pode transformar o livro em um livro de... Deixa eu colocar aqui. São 40 páginas a primeira parte. Então, se o livro tem 140, fica um livro de 180 páginas. Então, já encarem esse livro, se vocês ainda não leram, como um livro de 180 páginas, em que você vai ler a primeira parte, que tem 40, a segunda parte, que tem 100, e vocês voltam para a primeira e leem umas 40 páginas. Só que vai ser uma leitura, a primeira vai ser uma leitura, por um lado, mais fluida, mas mais atenta, porque vocês já vão ter conseguido entender a lógica do livro. Agora, vamos falar sobre a parte narrativa, sobre a neve molhada. O título dessa parte narrativa vai direto ao simbolismo central dessa segunda parte, que é Neve Molhada em russo, no original eu não faço a menor ideia como pronuncia, mas é assim, Naskish Sneg. Sneg deve ser neve, né? E molhada, Naskish. Então, esse título, embora aparentemente simples, ele carrega um peso simbólico e emocional muito profundo, que se conecta com o estado psíquico do protagonista e com o tom da narrativa. Por que, então, a neve molhada? Essa imagem, quem já teve uma experiência de passar um tempo no inverno em um local que neva, imediatamente lembra do incômodo da neve molhada. Eu já fiz dois intercâmbios, né? Um na França e um na Alemanha nessa época de inverno. É lindo quando neva, principalmente pra gente brasileiro, ver nevando, a cidade toda branquinha, o coração assim fica, a gente fica super, nossa, que romântico, que maravilhoso. Mas quando você tem que acordar para ir pra aula,
6 horas da manhã para pegar o metrô, 6h30, 15 para as 7, e aquela neve está derretendo, quando você volta da aula e a neve está derretendo e a barra da sua calça molha toda, você entende a angústia e o nojo que evoca essa expressão neve molhada. Então, a neve molhada é algo extremamente incômodo, é algo que te faz ficar com frio o dia inteiro, porque a barra da tua calça está molhada. Não sei que você tenha a sua casinha para voltar e trocar e não vai precisar ficar o resto do dia ou trabalhando ou estudando. Você vai ficar incomodada quando aquela neve, ela causa um incômodo suplementar na experiência já angustiante do frio. E, além disso, o próprio Dostoiévski, nessa segunda parte narrativa, ele fala de cenas em que existe uma neve molhada. Ele próprio frisa a experiência da neve molhada. Numa dessas cenas, o homem do subsolo está andando pelas ruas após dos momentos humilhantes em que ele vive, que é o jantar com os colegas de infância. E ele descreve essa neve de uma forma muito sensorial, como algo pegajoso, incômodo, pesado, e é exatamente isso. Então, é como se fosse o peso da própria existência dele. Para o Dante, o inferno é uma experiência em que nós não, né? Porque eu não vou para o inferno, espero que você também não vá. Mas é uma experiência de gelo muito profundo, porque tem ausência de calor. E o calor é aquilo que emana de Deus, do amor, da essência do ser, e não da falta de ser. Então, a falta de ser, a falta de Deus, a falta de amor vai ser uma experiência de muito frio. Então, o inferno seria um local muito gelado, em que a gente vai sofrer, por mais que tenha na Bíblia as passagens do fogo do inferno e tudo. O Dante, ele faz essa alusão literária ao fato de que a gente vai ter, na verdade, um frio muito profundo, que talvez seja uma experiência interior de frio, de frieza total, né? A gente fala uma pessoa fria é uma pessoa sem amor. E aí no Apocalipse a gente fala do fogo, do primeiro amor, que é o fogo do amor de Deus, enfim. Então essa relação simbólica de frio como experiência infernal. E a neve molhada é como se fosse essa experiência existencial insuportável, pegajosa e incômoda. Então não é como a neve pura, fofinha, brilhante. É a pior forma da neve. É aquela que gruda na roupa, que esfria os nossos ossos e que torna tudo isso ainda mais miserável. É como se fosse experimentar o inferno na própria existência da forma mais grudenta e mais pegajosa possível. Um pouco o retrato da própria alma do protagonista, do homem do subsolo. Eu acho que ela seria, quando a gente falaria que uma pessoa alegre, uma pessoa que redime, ela é luminosa como o sol, a gente usaria uma imagem primaveril. A imagem do homem do subsolo é essa imagem da neve molhada. Funciona como um símbolo, portanto, do estado emocional e existencial do protagonista. Ela descreve um desconforto existencial, porque a neve não é molhada, ela não é bonita, nem limpa, porque ainda tem isso, ela vai ficando preta, porque ela vai se misturando com a lama, se misturando com a sujeira da rua. Então, toda aquela beleza que a gente tem da neve, quando a neve começa a derreter, ela é totalmente transformada na feiura e na sujeira da rua, da água, do frio. Assim como o subsolo em que o protagonista vive, metaforicamente, claro. A neve molhada representa esse ambiente hostil e desagradável. É a relação dele em si mesmo, né, que está permanentemente desconfortável, sendo a neve uma extensão metonímica do seu mal-estar. A neve molhada, ela também não permite um movimento fácil, ela é pesada, escorregadia, desajeitada, o que espelha essa inércia psicológica do homem do subsolo. E a gente vê nessas partes narrativas que ele tenta agir, mudar, tenta até mesmo amar, mas ele fica paralisado pela própria consciência, por essa hiperreflexividade, que faz com que ele fique dando voltas em torno do que as pessoas estão pensando dele. Ele é uma figura que é muito marcada pelo olhar do outro. Como ele não teve esse olhar para si e a experiência real de ser amado, uma experiência fidedigna, uma experiência verdadeira de amor, ele acaba ficando na dependência desse olhar do outro, que ele nunca consegue se entregar totalmente. Então ele sempre desconfia desse olhar do outro. Por isso que ele tem muita vergonha, por isso que ele reflete muito, ele tem medo de se expor, tem medo de mostrar sua vulnerabilidade.
tem um ressentimento contínuo, fica o tempo inteiro dando voltas, né, nesse ressentimento. E a neve molhada é isso, é algo que prende os passos, assim como esse excesso de reflexão e autocrítica. Diferente da neve bonita, ela é feia e cinzenta, como o mundo interior do protagonista. É um cenário que não oferece conforto, mas também não oferece grande drama, né? É monótono, assim como a vida do narrador. É como se Dostoiévski dissesse: esse romance não vai apresentar uma redenção limpa, mas vai ser sempre um mergulho no lado desconfortável da alma. A neve molhada também está presente quando ele vai ao bordel encontrar Lisa. E ele fala para Lisa também de que ele viu uma pessoa naquele dia ser enterrada. Ele viu um funeral de uma pessoa e ele fala assim: e ainda foi enterrada na neve molhada. Como se como se não bastasse a pessoa morrer e ele ter essa experiência forte do enterro, o que é o cadáver, né? A alma sem vida, o corpo sem alma, sem vida. É algo ignóbil, é algo que nos causa repulsa, repugnância, naturalmente, porque nós não fomos feitos para nos separar do corpo. Então, essa experiência de olhar o corpo inanimado já é repulsiva. E ele acrescenta a essa imagem forte, que tortura, a imagem da neve molhada. O clima, então, ele é sombrio, úmido e opressivo. A escolha desse tempo reforça essa atmosfera de solidão, de decadência e de vulnerabilidade emocional, refletindo o estado psicológico e emocional do protagonista, representando a sua inércia e seu desgaste existencial. Agora, eu vou analisar com vocês as 3 cenas principais, né? Tem ainda um pedaço em que ele tem um entrevero ali com o criado dele, com Apollon, mas eu vou me centrar nessas 3 partes, em que são o encontro com o oficial, o esbarrão com o oficial, que o leva a ficar obcecado por uma vingança, e eu vou interpretar sob o ponto de vista do duelo, porque ele deseja ter um duelo, só que isso reflete um estado de ser, um modo de ser, que é esse duelo existencial, de sempre olhar o outro como um inimigo, de olhar o outro como alguém que está ali desafiando o tempo inteiro. A outra cena, o outro momento, é o jantar no Hotel de Paris com seus amigos de infância, que é uma tentativa muito desajustada, uma tentativa mal sucedida de sociabilidade. Muito embora ele fale que ele vai apenas para se vingar, a gente percebe que ele tem uma esperança ali, que já vai de cara frustrada, uma esperança que nem ele mesmo acredita, que é de sociabilizar. E, por fim, o encontro dele com a Lisa. E aqui a gente vai também falar sobre a má-fé, que na expressão sartreana de Sartre, Jean-Paul Sartre, a mauvaise foi, que o René Girard fala que é uma experiência bem característica, né, do homem do subsolo, que é esse mentir para si mesmo. Ele, por exemplo, vai encontrar os oficiais para colocar em cena uma suposta vingança, para conseguir falar mal deles, mas a gente percebe quanto ele fica atrapalhado ali, que no fundo ele queria amigos. Da mesma forma com a Lisa, quando ele tem depois um encontro trágico, um encontro final com a Lisa, ele também tinha ali ele mete os pés pelas mãos, porque ele mente para si mesmo de que ele não depende dela, de que ele queria humilhá-la, mas no fundo é porque ele próprio não quer encarar a sua vulnerabilidade. Nós vamos começar pela análise da vida do homem do subsolo como um duelo, pensando no campo simbólico da honra, né? Que essa vida como duelo é uma concepção existencial muito presente na literatura russa e especialmente em Dostoiévski, que é de todos o autor mais profundamente psicológico. Nessa perspectiva, a interação humana, a relação entre os seres humanos, ela tem uma carga simbólica de disputa, onde o reconhecimento do outro é essencial para afirmar a própria existência e dignidade. Então é como se eu chamasse o outro para um duelo, para que o outro me reconheça como um oponente digno de combater comigo. Ou seja, ele que é completamente isolado, o homem do subsolo, completamente isolado, sem ter alguém que afirme a sua existência e sua dignidade, depende de um olhar, mesmo que seja de um oponente, para que ele próprio afirme a sua dignidade, como se ele fosse alguém forte o suficiente para ser confrontado no combate.
A vida, portanto, é um lutar constante, é uma busca por validação, por reconhecimento, por posição e sentido. E isso ocorre, claro, no plano interno e subjetivo. A gente percebe que isso acontece só no plano das ideias, que ele não chega a confrontar esse oficial. Como é essa cena com o oficial, né? Ele tá passando, dando voltas na rua, e ele fala que quando ele tinha 20 e poucos anos, ele já vivia na devassidão, e era uma época em que ele mais ainda estava na devassidão, e ele vê pessoas dentro de um estabelecimento jogando bilhar e vê um homem sendo jogado pela janela. Então ele já é atraído por isso. Nossa, é como se ele precisasse de algo, de uma força agindo sobre ele para que ele próprio pudesse afirmar a sua existência, a sua vida, até a sua capacidade de resistir ao embate. E aí ele entra nesse bilhar com desejo de ser jogado pela janela. E ele diz assim, eu não tenho medo, eu não tinha medo. Então ele confunde um pouco se ele é corajoso, se ele é covarde. Ele próprio não sabe se ele é covarde ou se é corajoso, porque ele vai sem medo, mas quando ele entra, ele tem medo de ser jogado. O fato é que quando ele está ali naquele estabelecimento, tentando entender o que está acontecendo, um oficial passa por ele e esbarra, tira ele do caminho com total indiferença. E esse sentimento de desprezo, essa atitude de desprezo, traz a cena, traz para a consciência dele, ou evoca no pensamento dele a sua existência profunda, a sua experiência existencial profunda de ser desprezado. Ele se sente desprezado pela realidade o tempo inteiro. E depois a gente vai ver que isso é um trauma da infância dele. Mas ele não suporta que alguém o trate de uma maneira tão clara, como se fosse, ele teve a pachorra de fazer isso na minha cara, sem disfarçar, de uma maneira tão explícita, ele manifestou seu desprezo por mim, que me afastou, sem sequer brigar comigo, sem sequer me pedir licença. Então ele não é nem tratado com honra, nem com raiva, ele não é digno nem de despertar raiva ou incômodo do oficial. O oficial simplesmente afasta ele como quem afasta um copo da mesa. E isso para ele mexe na ferida dele. É como se o oficial jogasse soda cáustica, álcool numa ferida aberta. E ele fica enlouquecido, obcecado por esse oficial. Ele vai atrás do oficial, ele se coloca na cabeça dele que ele vai chamar o oficial para um duelo e que ele precisa saber. A gente vê como a mente paranoide da primeira parte entra em cena ali quando ele encontra esse oficial. Então, ele vai ele descobre com o zelador, ele começa a perseguir o oficial, descobre o sobrenome, depois segue, chega até o prédio, suborna o zelador para saber com quem ele mora, onde ele mora, o que ele faz. E ele começa a girar em torno desse oficial, até que ele começa a perder as esperanças de um dia conseguir abordar para que eles duelem. E ele próprio é muito confuso em saber se ele confrontou, se ele não confronta porque ele não tem coragem, porque ele não tem oportunidade. Mas, na verdade, quando ele pensa, né, no duelo, ele dá um passo para trás, porque aí a gente vê essa má fé, né, esse mentir para si mesmo, que, na verdade, ele precisa viver em torno disso, ele se ocupa com essas obsessões. Até que, finalmente, ele esbarra, dá um esbarrão e ele fica super feliz da vida porque ele conseguiu confrontar o oficial, muito embora esse confronto tenha sido um combate que nunca aconteceu, né? A experiência com esse oficial é de um desprezo não apenas social, né? Ele reflete como se fosse um apagão ontológico, é como se ele não fosse visto na existência, ser tratado como um copo, com total desprezo, com total descaso, é algo que abala a estrutura emocional de qualquer pessoa, ainda mais alguém tão vulnerável quanto ele. O oficial, portanto, materializa na cena um outro que o recusa, que não vê, não reconhece e que o rebaixa a uma existência invisível. A sua obsessão pelo oficial é essa reação a uma negação simbólica. É como se o homem do subsolo dissesse: eu vou existir quando ele conseguir me notar. O homem do subsolo imagina vários confrontos, constrói fantasias de revanche e deseja acidentalmente esbarrar no oficial como uma forma de reequilibrar simbolicamente as forças. Ele fica sonhando com essa espécie de vingança. Mas esse conflito fica sempre no plano da imaginação, o que gera uma auto-obsessão corrosiva.
pois ele sofre com a própria incapacidade e a vergonha de não conseguir agir. A ausência desse duelo real o impede de se constituir como sujeito perante o outro, porque se ele atribui a esse confronto, a essa relação, a sua condição de sujeito, porque no fundo ele experimenta a realidade humana, que é a existência do ser humano enquanto pessoa. Nós somos seres relacionais. Então ele clama por um tipo de relação, ainda que essa relação seja uma relação de duelo, de confronto. Mas como ele não consegue realizar isso, ele permanece esmagado pela indiferença alheia e pela sua covardia. O que essa obsessão representa? Esse desejo de reconhecimento. Esse desejo de reconhecimento tem uma ambiguidade intrínseca, porque, por um lado, ele quer que o oficial o enfrente, que o veja, que o reconheça, porque, no final das contas, ser reconhecido, ser enfrentado, é ser considerado pelo menos digno de ser rival. Tanto que ele fala assim que ele se tranquilizaria, ele se contentaria caso o oficial lhe pedisse desculpas. Porque se o oficial pede desculpas para ele, o oficial o coloca numa posição superior. Porque sempre quem desculpa alguém, quem oferece o perdão, quem dá o perdão, é alguém que se coloca numa posição superior. Por isso que o perdão é um dom. Então, no fundo, tudo que ele quer é um pedido de desculpas. E a gente pode parar para refletir também isso na nossa vida. Quando a gente espera que outra pessoa peça desculpas para a gente, se a gente não tem um orgulho, uma vaidade por trás de quem quer oferecer o perdão, de quem quer se colocar nessa posição superior, né? Por outro lado, esse enfrentamento é algo que valida a sua existência. Então, não é um desejo do duelo para prestação de contas ou porque ele tem uma sede de justiça. O que ele tem é sede de ser, sede de existência, sede do próprio sentido da sua vida. Então é o que o René Girard chama de desejo metafísico. Ele percebe que tem uma carência existencial, ele tem um buraco dentro de si, que é o fato de que ele não teve um olhar que afirmasse a sua subjetividade. Então ele precisa desse olhar, ainda que, e aí vem a ambiguidade, ainda que seja um olhar de rivalidade, um olhar de combate, um olhar de enfrentamento. Por outro lado, né, essa frustração se volta para si mesmo. Então ele se destrói em ressentimento, numa espiral de autoanálise, porque ele percebe o quanto é ambíguo essa necessidade que ele tem do outro, que é uma necessidade que mostra muito mais a sua carência do que a falta do que o erro do outro. Ele não quer simplesmente se vingar para reparar uma justiça por algo que lhe era de direito que lhe foi tirado, mas porque ele percebe que ele não tem algo que o outro precisa lhe dar. O outro precisa dizer para ele que ele tem uma existência notória, que ele é notado, que ele é valorizado, que ele é digno de enfrentamento. Mas no fundo ele sente que ele não é digno nem disso. Ele não é considerado digno sequer de um duelo. E isso o destrói por dentro. A obsessão do homem do subsolo é esse duelo imaginário pelo direito de existir diante do outro. Mas, ao contrário dos duelos clássicos, que podiam fundar identidades, né? Identidade do herói, identidade do mártir, do rival, aqui o confronto nunca se dá. O silêncio do oficial é mais letal do que um tiro, porque ele nega o campo de batalha. Então ele se sente devastado com essa indiferença que permanece, essa indiferença persistente de um desprezo real, verdadeiro, por parte do oficial. Na lógica dostoiévskiana, essa obsessão revela a ausência de relação. E a ausência de relação é a ausência da experiência fundacional do ser pessoa. Ser pessoa é existir em relação. Então, se eu nego essa relação, ainda que seja por forma de um enfrentamento, eu nego um reconhecimento recíproco que constitui a subjetividade do ser pessoal, que pode ser mais aniquiladora que o conflito direto.
O homem do subsolo vive numa guerra sem inimigos. Portanto, ele perde mesmo antes de lutar, pois ele não encontra a sua dignidade e o seu papel na existência, que é um papel relacional. Agora vamos analisar a cena do hotel de Paris com seus amigos de infância. A cena não é de infância, né? Com seus colegas antigos. A cena de encontro com os antigos colegas em Memórias do Subsolo é uma das passagens mais densas e contraditórias do livro, porque representa essa tentativa ambígua de socialização, mas que é marcada pela vergonha, pela vaidade, pela carência afetiva e pela paranoia. Todos sintomas do estado psicológico e existencial do homem do subsolo. O protagonista, ele decide encontrar os seus antigos colegas não por uma amizade autêntica, mas por uma espécie de desafio existencial, como quem se diz, eu vou encarar esse grande desafio. Vocês percebem que não tem naturalidade nos relacionamentos dele, que ele não sabe se vincular, se comunicar de uma maneira natural e simples. Eu vou simplesmente ir lá. Ele se coloca como um desafio, porque ele sabe o quanto aquilo pesa para ele. Lembrem da cena do Vermelho e Negro, em que o Julien Sorel coloca a mão sobre a mão da Madame de Renault, porque ele quer justamente conquistá-la. E para ele é um grande desafio, ele não tem tanto prazer, ele não está tão apaixonado quanto ele quer se desafiar, é muito autorreferente. Ele vai colocar para ele o quanto ele é capaz de enfrentar aquele desafio, aquela vergonha, o medo de ser rejeitado, e ele vai coloca a mão, ele se coloca até um teto de um horário, né? A mesma coisa acontece aqui com o homem do subsolo. Ele se coloca esse desafio, né? Ele vai encarar algo que só faz sentido dentro da lógica do universo do pensamento dele, porque ele encara os amigos ali também como rivais. Existe esse desejo de inserção social oculto, porque ele mente para si mesmo, porque ele coloca eles como um rival, mas no fundo o que ele quer é ser acolhido, é ser integrado, é esse vínculo. Mas o que ele se diz? Que ele precisa superar um ressentimento do passado, ele precisa provar para esses colegas o seu valor, ele precisa descontar, se vingar. Então ele sempre coloca na chave da vingança algo que é um desejo de um vínculo. Por isso que a gente diz, quem ainda quer se vingar, quem ainda tem esse desejo, esse ressentimento, um desejo de retribuição, ainda está profundamente vinculado àquela pessoa. E que só quando você consegue se desligar e ter uma indiferença com relação a uma ofensa recebida, que você de fato se desvinculou daquela pessoa. Então ele ainda está muito embrincado com esses colegas. Ele foi com raiva, envergonhado, odiando todos eles e antecipando humilhações que ele mesmo desejava sofrer. Por que ele desejava? Ele desejava sofrer as humilhações? Não. O que ele desejava era estar junto com os amigos, mas ele sabe que aquela experiência vai ser uma experiência humilhante, porque ele vai precisar revelar para os amigos um desejo de estar com ele. E revelar a necessidade dos outros é a experiência subsolesca por excelência. É o que ele sente o tempo inteiro, é um desejo, uma necessidade, uma carência dos outros. Mas isso para ele seria assumir uma escravidão, uma posição subalterna na realidade, uma fraqueza, uma vulnerabilidade. Então ele prefere colocar como uma... Ele coloca esse desejo de estar junto como passar por uma humilhação. É humilhante para ele necessitar dos outros, mas ele necessita. Ele não consegue superar a condição humana pessoal, a existência do ser humano enquanto um ser pessoa relacional. Ele deseja sim estar com os outros, mas espera, porque é algo que faz parte da consequência natural dele mostrar a sua vulnerabilidade, essa humilhação. Então ele entende essa abertura como algo humilhante. Esse gesto de socializar nasce da sua necessidade, mas se torna um encontro de uma armadilha emocional que ele mesmo constrói. E por que ele tem muita vergonha? Porque ele tem consciência de que ele é inadequado, de que ele não tem habilidade social e se sente incapaz de ser amado por quem ele é, de ser afirmado na sua própria forma de ser. E essa vergonha, ela mostra um orgulho de quem gostaria de não ser dessa forma, mas que está
que olha para si por meio do olhar dos outros. Então a vergonha sempre é essa experiência de que eu me desnudo para ser revelado a mim mesmo pelo olhar do outro. Por isso que ele tem vergonha. E é essa experiência de vergonha do Éden, né? Essa experiência de se ver olhado, de se ver descoberto pelo olhar do outro. O olhar do outro mostra para mim as minhas carências, as minhas fraquezas. E né, na experiência de pecado, de fraquezas, de vulnerabilidades, o olhar do outro para mim mostra algo que eu próprio não queria ver. Durante o encontro, ele está intensamente consciente da sua posição inferior, que para ele é uma posição inferior, porque ele é inferior ontologicamente, porque ele percebe que ele tem a carência de relações sociais, de relações humanas que os outros têm. Os outros têm vínculos dos quais ele desdenha e debocha o tempo inteiro. Então, ele debocha da bajulação, ele debocha do vínculo interesseiro entre eles. Mas, na verdade, é uma profunda inveja de quem gostaria de ter colegas sinceros e que gostassem dele, com quem ele se reunisse. Mas também existe um sentimento de vergonha e de inadequação real, concreto. Por quê? Porque ele, pelo que ele diz, ele é pobre, ele se sente mal vestido, deslocado, ele se sente sem graça, ele percebe que o que ele fala não cai bem, por isso ele cora, ele fica com vergonha, ele fica vermelho, né? E aí a vergonha dele se torna tão aguda que é um modo de autoafirmação negativa. Então a pessoa que tem muita vergonha é uma pessoa que se considera demais, que presta atenção demais a si mesma, porque acha que é o centro do mundo, se sente observado por todos. Quando na verdade as pessoas podem estar simplesmente indiferentes a ela, mas essa indiferença é ainda pior do que o sentimento de vergonha e humilhação. Porque a indiferença mostra que eu não sou capaz de gerar nenhum vínculo negativo, que foi a obsessão e o sofrimento dele com o oficial. Então ele tem, é por isso que o Dostoiévski coloca essas três experiências: a experiência da indiferença, a experiência da vergonha e da humilhação e a experiência da tentativa de amar frustrada pelo orgulho. Essa vergonha é porque ele não se sente digno de estar ali. Acha que o lugar não, mas também pela mauvaise foi, pela má fé, por esse mentir a si mesmo, o que ele desdenha? Dizendo que o local não é digno para ele, não é digno dele. Diz que os amigos todos são incompetentes intelectualmente, então ele sempre reafirma sua superioridade intelectual. É uma vergonha que é uma vergonha vaidosa, uma vergonha que não se permite olhar para si mesmo com toda a franqueza. Mesmo no sentido inferior, ele se julga, ele mente para si mesmo de que ele é mais profundo, mais inteligente, mais sensível que os outros, mas isso é puro orgulho compensatório. Ele fantasia discursos brilhantes e gestos nobres que impressionariam os colegas, mas ele não pratica isso, ele não consegue concretizar, permanecendo passivo, ressentido, mudo e agindo de forma ridícula. Até o momento em que as pessoas riem dele, a gente fica constrangido porque ele se torna mesmo uma pessoa risível. E é a realidade, a vaidade que o impede de aceitar a realidade como é. Ele prefere humilhar-se a se igualar honestamente com eles. No fundo, o que existe é um desejo desesperado de ser aceito e amado. Ele quer ser admirado por sua profundidade, validado por quem ele é, ouvido, acolhido e considerado. Mas o seu modo de buscar isso é autodestrutivo, porque ele de alguma forma está preso às suas experiências pregressas, em que ele sempre foi humilhado, desprezado, motivo de chacota, motivo de riso. Ele de alguma forma reproduz obsessivamente, compulsivamente esse padrão de ser humilhado. Ele acaba provocando nos outros esse tipo de tratamento. Ele sabota qualquer chance real de conexão. Ele tem uma carência ressentida que torna impossível a reciprocidade. O tempo inteiro ele se prova como se ele tá vendo como eu tenho razão, tá vendo como eu sou esse lixo mesmo, tá vendo como eu sou o homem mais digno de misericórdia, de piedade, porque eu sou um traste mesmo. Então, no fundo, ele tem esse orgulho de fazer valer quem ele é por aquele quem desdenha quer comprar. Né, aquela lógica do Pequeno Príncipe, que a raposa fala, as uvas estão verdes. Então, no fundo, ele gostaria muito, mas ele tem tanto medo de não conseguir satisfazer essas relações, de realizar essas relações, que ele desdenha, para depois se afirmar. Eu sabia que não ia dar certo mesmo. Ele fica o tempo inteiro provando para ele mesmo que ele estava certo.
E também tem uma característica muito marcante, que é a paranoia. A gente percebe isso desde o início do livro, mas nesse confronto com os colegas e com o oficial fica bem claro. Porque o que é que essa paranoia é? É uma leitura distorcida do olhar alheio. O protagonista interpreta tudo que seus colegas fazem como gesto de hostilidade ou desprezo. De modo que a gente não sabe, ao modelo do Dom Casmurro, do Bentinho, se o julgamento que ele julga estar recebendo não é simplesmente um olhar neutro, se é um silêncio indiferente que ele interpreta como zombaria, porque qualquer gesto vira prova da conspiração que ele narra haver sobre ele. E essa na paranoia social, ela serve como justificativa emocional para ele dar conta do seu isolamento e justificar o porquê ele vive só. Porque no fundo todos o desprezam, mas na verdade ele não consegue sair dessa solidão e ele fica se enredando e andando realmente em círculos. E se mantém nesse seu teatro mental, né, em que as outras pessoas são sempre ameaças ou juízes, sem encontrar nunca um espaço para uma relação real. Esse encontro com os amigos no subsolo é uma encenação da própria derrota social e afetiva. Ele quer pertencer, mas odeia a ideia de se igualar. Quer ser amado, mas repele qualquer gesto de afeto. Ele não sabe lidar com qualquer gesto de afeto. Ele se sabota antes mesmo de tentar. É um ciclo doloroso de autoaversão e autoengano. Ele falha na tentativa de sociabilidade porque ele não consegue conceber uma relação que não haja humilhação, vaidade ou medo. Ele não tem essa experiência fundacional. E aí, nós vamos entrar agora no... É o cume, é a última das relações que o Homem do Subsolo descreve, narra, e que para a gente é a mais importante, que é o encontro com Lisa. Porque nesse encontro com Lisa, porque ele finalmente encontra alguém que é mais vulnerável que ele, que está numa situação de fragilidade, ele consegue abrir e entregar o seu coração. E ele fala no modo de um sermão para ela, então ele consegue, ao proferir palavras para exortá-la a sair da sua condição existencial, que ele considera inferior à dele, ele considera revelar quem ele é. Mas no momento em que a Lisa der um passo à frente e se mostrar em igualdade ou superioridade, ele regride e volta a atacar. Ele volta de uma maneira muito cruel a procurar rebaixá-la. Só que como esse rebaixamento não vai ser um rebaixamento real, ele volta a entrar no seu ciclo autodestrutivo. Bom, como é que ele encontra a Lisa, né? Ele encontra a Lisa num bordel, depois desse jantar frustrado com os amigos de escola. Então ele bebe muito, tenta se reconectar com os colegas, mas acaba sendo humilhado. Aí ele vagueia pelas ruas de São Petersburgo, pega um coche, uma carruagem e, cheio de raiva, ressentimento, vergonha, em que a cabeça dele não para. Imagina, ele já tem um pensamento embriagado e ele está embriagado de fato. Vai num estado emocional caótico parar num bordel. Não por desejo, ele não tem o desejo de devassidão, mas de alguma forma ele é levado para um local onde o seu estado mental é compatível com o seu estado mental. Qual é um local onde ele considera sujo, onde tem pessoas fracas, vulneráveis, perdidas? Ele precisa de algum tipo de irmandade. Essa é uma necessidade humana, encontrar pares, encontrar pessoas iguais. Então ele vai encontrar essa prostituta. Lisa é uma jovem prostituta que ele encontra nesse bordel e a conversa entre eles é intensa, cheia de tensões morais e existenciais. Para começar, a gente pode pensar que a Lisa, ela é uma prostituta que tem um nome. Ele é o homem do subsolo. Ele não tem nome, ele não consegue realizar a sua personalidade a ponto de revelar o seu nome, quem ele é. Ele tem uma fraqueza identitária, ele tem um gap, uma lacuna na sua identidade de tal forma que nem nome, ele não é nomeado no livro. Enquanto Lisa, muito embora seja uma prostituta, ela tem uma história de vida e tem um nome. O protagonista, o homem do subsolo, tenta salvá-la, fazendo um discurso moralista sobre a vida, mas no fundo está projetando nela o seu próprio sofrimento e sua necessidade de redenção. Ele aproveita a posição social dela para ser visto como superior, mas ao mesmo tempo ele sente empatia, se vê refletido nela e consegue pela primeira vez ser sincero. Então eu quero ler para vocês o discurso dele, né, que é uma coisa que chama muita atenção.
Não todo, mas algumas partes vocês podem pegar. Então, a minha edição do Memória de Subsolo é essa, da editora 34. Eu gosto muito da coleção Leste, da editora 34, que publica os autores russos. E essa tradução do Boris Schneiderman é direta do russo. E eu achei uma tradução muito fluida. Existe também a tradução do Rubem Figueiredo, acho que é Rubem Figueiredo, que é boa também, mas eu gostei mais dessa, confesso, para vocês. Porque eu tava lendo as duas, eu tenho no Kindle a outra. Então, algumas partes eu reli no Kindle, outras partes eu reli aqui, mas foi esse livro que eu li primeiramente. Primeira coisa, não tenham pena do livro, marquem. Não precisa marcar com um marca-texto lilás. Eu marquei com esse porque os meus outros amarelinhos tinham sumido. Mas aqui é para vocês verem que um texto, ele tem que ser rabiscado, um texto ele tem que ser curtido, no sentido de curtir o couro. Ele tem que sangrar, ele tem que mostrar para vocês o que ele veio. Então vocês vão conseguir isso na luta com os parágrafos, na luta com a sintaxe, na luta com a semântica. Então eu vou ler aqui esse discurso que é algo assim, é muito tocante como ele fala com ela. Não parece a mesma pessoa, a mesma figura do subsolo. Bom, então ele fala, ele aborda, eles já tiveram aparentemente relação, ele fala assim, a gente já teve aqui algo que isso não é amor, não pode ser intimidade, pergunta quantos anos ela tem, fala que ele sente pena dela e ela fala que não precisa, e aí ele se irrita. Como assim não precisa? Eu falei tão docemente a ela que eu tenho pena. O que você pensa que é? Que está no bom caminho? Aí ela fala, eu não penso nada. O ruim é justamente que você não pensa, ele vai voltar à hiperconsciência, né? Só que quando ele volta para essa hiperconsciência, ele aqui consegue entrar no núcleo do seu verdadeiro sofrimento. Nem todas, ele fala assim, volte assim enquanto é tempo, pois ainda há tempo. Você é jovem ainda e bonita, poderia amar alguém, casar-se, ser feliz. Nem todas as casadas são felizes, retrucou ela no mesmo tom rápido e grosseiro de antes. Nem todas naturalmente, mas de qualquer modo é muito melhor que aqui. Melhor de verdade. E, havendo amor, pode-se viver mesmo sem felicidade. Olha, é a primeira coisa boa que ele fala, né? É a coisa mais linda e ele já começa falando que mesmo sem felicidade pode-se viver se houver amor. Ou seja, o sofrimento da existência, ele é compensado, ele dá sentido à vida se houver amor. Mesmo você não precisa ser feliz, mas se tiver amor, você tem motivo para viver. Até na aflição a vida é boa. É bom viver no mundo, ainda que se viva, seja lá como for. E aqui, o que se tem além de mau cheiro? Irra! Voltei-me com repugnância, esse é o homem do subsolo falando, né? Não argumentava mais friamente. Eu mesmo começava a sentir aquilo que dizia e me agitava. Ele começa a se conectar com as palavras dele, começa a se tornar real. Ele está diante de um ser humano real, falando pela primeira vez verdadeiramente, sem falsear, sem pensar, sem hiperrefletir, sem performar, porque ele não está olhando para ela como um duelo, como alguém que ele precisa, ele já está se colocando como superior, então ele consegue se despir diante dela. Olha, duplamente, né? Ansiava já por expor as minhas ideiazinhas secretas, cultivadas num canto. De súbito, algo se inflamou em mim. Apareceu não sei que objetivo. Ou seja, ele teve uma epifania, que na verdade ele está ali falando para ele mesmo. Aconteceu alguma coisa, apareceu algo que deu franqueza nele, foi um contexto que ele conseguiu se abrir. Não repare no fato de eu estar aqui, não sirvo de exemplo. Talvez eu seja ainda pior que você. Aliás, cheguei aqui bêbado, apressei-me, no entanto, a justificar-me. Um homem, de modo nenhum, é exemplo para uma mulher. Os casos são diferentes. Embora eu me emporcalhe todo, aqui não sou escravo de ninguém. Fico no lugar, depois vou embora, desapareço. Sacou da roupa e sou já um outro homem. Quanto a você, começa como escrava. Sim, escrava, você entrega tudo, toda a vontade. E depois há de querer romper esta corrente. Mas não é possível, ela irá emaranhá-la cada vez com mais força. Assim é esta maldita corrente. Eu a conheço. Agora não falo de outras coisas. Talvez você nem me compreendesse, mas diga-me, certamente você já tem dívida com a patroa. Bem vê. Acrescentei, embora ela não tivesse me respondido, mas apenas ouvisse em silêncio com todo o seu ser. Prestem atenção. Lisa é uma prostituta que o escuta com todo o seu ser. A figura da prostituta
Dostoiévski, ela não é a figura da devassa, não é a figura imoral, é a figura que promove a redenção por ter características próprias e ela nunca se prostitui por ela não é blasé, ela não está fazendo aquilo porque ela não tem valores morais, porque isso é indiferente, ela é indiferente, ela não é uma prostituta de luxo, digamos assim. Ela é uma prostituta por uma necessidade real, como a gente tem em Crime e Castigo, tem ali a Sônia, que é a prostituta que ela, por necessidade de alimentar os irmãos, que são crianças, ela acaba se prostituindo. Aqui não aparece bem o porquê a Lisa se prostitui, mas o que a gente percebe é que ele descreve e constrói a personagem cheia de virtudes. Então ela já começa assim: ela me ouvia em silêncio com todo o seu ser. Aí ele continua, o homem do subsolo. Aí tem você, isto é que é uma corrente. Você nunca mais há de comprar a sua liberdade. Assim tem de ser, é o mesmo que vender a alma ao diabo. Ele fala aqui em diabo, mas vocês vão ver em outras partes, não sei se é depois ou é antes que ele já começa, é depois disso. Ele fala em Deus pela primeira vez no livro. Vocês vão ver, vou mostrar para vocês. São 3 partes que é nesse discurso com a Lisa que ele fala em Deus. E mais uma vez ele fala em Deus, não em duas situações sim, mas numa outra como se fosse uma expressão. Mas a expressão coloquial que ele usava e metia o diabo no meio, que era intencional, agora ele mete Deus, tipo, Deus me livre, que se Deus quiser. Além disso, que sabe você? Talvez seja também, aí ele vai falar de si. Talvez eu seja também assim infeliz e me meta de propósito na lama, igualmente por angústia. Uns bebem por aflição, pois bem, eu estou aqui por aflição. Ora, diga-me, isto está bem? Eu e você nos unimos, ainda há pouco é quando mostra que eles tiveram relação, né? E nenhuma palavra dissemos um ao outro. E depois você ficou a examinar-me como um selvagem, e eu a você também. É assim que se ama? É assim que uma pessoa deve unir-se a outra? Isto é simplesmente uma indecência. Aí é que está. Aí ela fala sim, aprovou ela abrupta e apressadamente. Então ela concorda que é uma indecência, ou seja, é uma pessoa, uma mulher que tem pudor, que tem moralidade. Surpreendeu-me até a pressa com que foi proferido aquele sim. Quereria isto dizer que tinha ela a mesma ideia fermentar-lhe na cabeça quando há pouco me examinara? Também ela já era talvez capaz de certos pensamentos? Aí ele fala assim, com os diabos, mais uma vez, né? Isso é interessante, isso já é intimidade, ou seja, o que é intimidade? É quando você abre o núcleo do seu ser para outra pessoa. E ele percebe que eles, muito embora tenham tido uma experiência carnal que deveria refletir uma profunda intimidade, foi algo feito de uma forma animal, que não a troca de intimidade. E ele aqui está dizendo, mas se a gente está pensando a mesma coisa a respeito disso, aqui já tem intimidade. Ou seja, elevou para um nível superior a relação que eles tiveram e estavam construindo ali. Pensei quase esfregando as mãos, ou seja, aquele gesto, né, assim, de que uma coisa boa está acontecendo. E por que não chegar às boas, se tem pela frente uma alma tão jovem? O que mais me absorvia era o jogo. Ele diz que ele está em jogo com ela, que ele continua querendo vencê-la. Mas a gente percebe que ele vai se abrindo de uma forma que essa má fé, ele, por mais que ele pense que ele ainda está jogando, ele está se abrindo verdadeiramente. Ela voltou a cabeça, colocando-a mais perto de mim e, eu tive no escuro essa impressão, apoiou-a no braço, como se ela tivesse feito assim, né? Talvez me examinasse. Como lamentei não poder ver-lhe os olhos. Ouvia-lhe a respiração profunda. Para que você veio para cá? Comecei, já com algum poder sobre ela. Ou seja, quanto mais poder ele tem sobre ela e esse poder se mostra de uma forma real, mais ele se sente seguro para expor a sua intimidade. Assim, começou ela a responder. E ele corta ela. Mas como seria bom viver na casa paterna, quentura, liberdade, o seu próprio ninho. Aí ele vai começar a apresentar uma visão que ele tem idealizada da casa paterna, justamente porque ele nunca teve. E ela responde: e se for pior do que isto? E é preciso acertar o tom, disse de mim para mim, o homem do subsolo, né? Com sentimentalismo, talvez eu não consiga muita coisa. Aliás, este pensamento apenas me passou na mente. Juro que me interessei por ela de verdade. Além disso, eu estava de certo modo enfraquecido e indisposto. E o embuste combina bem facilmente com o sentimento.
Quem nega isto, apressei-me a responder, tudo acontece. Estou plenamente convencido de que você foi ofendida por alguém e de que os outros é que são culpados para com você e não você para com eles. É verdade que não sei nada da sua vida, mas uma moça como você com certeza não vem parar aqui por sua livre vontade. E que espécie de moça sou eu? Murmurou ela, quase imperceptivelmente. Mas eu ouvi. Como ela está desconfiando de quem ela própria é, como é que eu vim parar aqui? Será que eu ainda tenho algum tipo de dignidade? O que ele está querendo dizer quando uma moça como eu não deveria estar aqui? Com os diabos, procuro lisonjeá-la. Isto é horrível, ou talvez seja bom. Ela permanece calada. Mais uma vez o diabo, né? Sabe, Lisa, vou falar de mim. Agora ele vai revelar o núcleo dele, né? Se eu tivesse família, desde criança, não seria como sou agora. Penso nisto com frequência. De fato, por pior que possa ser a vida em família, tem-se pai e mãe, e não gente estranha, inimiga. Pelo menos uma vez por ano vão expressar o seu amor por você. Apesar de tudo, você sabe que está em casa. Eu cresci sem família. Por isso, talvez tenha saído assim, insensível. Então, a experiência de crescer sem família fez com que ele não tivesse essa possibilidade de se relacionar de uma maneira saudável. Ele não sabe como se relacionar. E um pouco antes no livro, porque eu não vou reler todas as partes, quero me centrar nessa da Lisa. Mas um pouco antes no livro fala que ele era órfão, sozinho, que foi mandado por parentes distantes, que eram responsáveis por cuidar dele, para um orfanato, uma espécie de orfanato. E lá ele foi constantemente humilhado, rejeitado, ofendido, agredido. E me fez lembrar da experiência da Jane Eyre, né, que também teve uma história parecida, mas a resposta dela, individual, a liberdade com que ela reagiu a esses acontecimentos fez com que os dois tivessem destinos completamente diferentes. O que mostra que a boa literatura é aquela que não tem determinismos, porque ela consegue retratar que experiências semelhantes são capazes de forjar caracteres completamente diferentes. Então, surgem pessoas diferentes de um mesmo contexto. Por quê? Porque a liberdade humana se impõe. Continuando. Talvez ela nem esteja compreendendo isso, pensei, que é, ademais, ridículo, a moral. Então ele diz que a moral é ridícula, mas que na verdade ele começa a pensar nisso, né? Se eu fosse pai e tivesse uma filha, creio que amaria mais a filha do que os filhos. Estou certo disso. Comecei num rodeio como que puxando outro assunto para distraí-la. Confesso que estava corando. Então ele começa a ficar com vergonha, por quê? Porque essa vergonha, ela vem de você expor a sua intimidade. A gente sente vergonha quando alguém começa a ver coisas nossas que nós gostaríamos de ocultar. Por que isso? Ela perguntou. Ou seja, por que você gostaria mais de uma filha do que dos filhos? Nossa, quer dizer que ela me ouvia. Assim, não sei, Lisa. Veja uma coisa. Conheci um pai que era um homem severo, rigoroso. Diante da filha, porém, punha-se de joelhos, beijava-lhe as mãos e os pés e não se cansava de admirá-la. Aí a gente vai ver nessa parte como o Dostoiévski vê na figura feminina a figura de redenção, que é capaz de tornar o homem severo um homem carinhoso, um homem avaro um homem generoso. É verdade, se ela dançava num baile, ele passava 5 horas no mesmo lugar, não tirando dela os olhos. Era doido por ela, e eu compreendo isto. De noite, cansada, ela adormecia, e ele acordava e ia beijá-la durante o sono e fazer sobre ela o sinal da cruz. Era avarento para com os outros, e ele próprio usava um redingotezinho sebento. Para ela, porém, gastava até o último níquel. Fazia-lhe presentes ricos e ficava contente quando o presente agradava. O pai sempre ama mais as filhas do que a mãe. Para muitas moças, viver em casa é uma alegria. Eu, se tivesse uma filha, creio que nem a casaria. Como assim? Perguntou ela no ligeiro sorriso. Como assim? Teria ciúme, juro por Deus. Aí ele começa a jurar por Deus. Aí ele começa a colocar Deus. É como se ele finalmente entrasse numa outra vibração no discurso. Ora, poderia ela beijar um estranho? Como poderia amar um outro mais do que o próprio pai? É penoso até imaginar isto. Está claro que tudo isto é um absurdo. Está claro que, por fim, cada um acaba sendo razoável. Mas eu, creio, antes de entregá-la, ia torturar-me com esta preocupação. Rejeitaria os noivos um a um.
mas apesar de tudo acabaria casando com aquele com quem que ela própria amasse, ou seja, no final das contas ele ia ter um ato de bondade. Na realidade, porém, aquele que a filha ama sempre parece ao pai o pior de todos, porque ele tem ciúme. É sempre assim. Muito mal acontece nas famílias por causa disso. E aí, de repente, ela diz: há gente que se sente mais feliz vendendo a filha do que casando-a honestamente. Ah, então é isso, ele pensou. Ou seja, ele percebeu que ela estava lá porque provavelmente o pai a vendeu. O pai, de alguma forma, tinha mandado ela para lá. Não sei, não sabemos se direto ou indiretamente. Mas esse amor pela filha é apresentado pelo próprio homem do subsolo, que pode ser considerado um alter ego do Dostoiévski e uma possibilidade de regeneração. Não alter ego no sentido desse cinismo, mas no sentido de que ele era capaz de entender essa confusão mental, essa carência, esse distúrbio psicológico. Aí o homem continua. Isto acontece, Lisa, entre famílias malditas onde não há Deus nem amor. Repliquei exaltado. E onde não existe amor, também não há razão. Aí vocês lembram que no início do livro ele tem uma atitude contra a razão, contra as leis da natureza. Logo, existe uma cadeia que a gente pode aqui puxar para o que foi dito no início. Se não há razão, não há amor. Então, quando ele fala que ele quer um mundo sem razão, ele quer um mundo sem amor. Quando ele quer um mundo sem amor, ele quer um mundo sem Deus. Então, ele está realmente numa experiência infernal da ausência de Deus na primeira parte do livro. É verdade que há famílias assim, mas não é delas que eu falo. Você provavelmente não viu coisas boas em sua família e por isso fala assim. Realmente você é uma infeliz. Tudo isso acontece principalmente devido à pobreza. Aí a Lisa fala: e entre os ricos, por acaso? Será melhor? As pessoas honestas são felizes até mesmo na pobreza. Eu estou aqui na página 111, vocês podem continuar lendo, mas eu quero aqui na página 112 ler mais um parágrafo grande, depois eu menciono com vocês aqui quais são as páginas que eu considero relevantes para vocês lerem sobre esse diálogo com a Lisa. E a gente volta para analisar, para concluir já a aula. O amor é um mistério de Deus e deve ser oculto aqui na página 112. O amor é um mistério de Deus e deve ser oculto de todos os olhares estranhos, aconteça o que acontecer. Deste modo, tudo é mais santo, tudo é melhor. A gente não acredita a clareza, a lógica, a linearidade. E parece que ele foi aqui possuído por um anjo para falar essas coisas. Não parece a mesma pessoa. Vocês percebem que ele tem uma confusão mental que é lidar com o sofrimento, com a carência, com a vergonha, com a humilhação, porque ele não consegue se relacionar com as pessoas. Mas aí, quando ele tem uma tentativa de relacionamento, é como se operasse quase uma mágica. A graça entrasse na alma dele e conseguisse ver as coisas com uma lucidez impressionante. Se o amor acontecer oculto, né, aos olhares dos estranhos, eles se respeitarão muito mais um ao outro e muita coisa baseia-se no respeito mútuo. E se já houver amor, se casaram por amor, por que há este amor de acabar? Não se pode por acaso mantê-lo? É difícil que não se consiga isto. Bem, e se o marido se revela uma pessoa boa e honesta? Neste caso, como é que o amor vai acabar? Ou seja, ele defendendo a existência de um ser humano que seja um marido bom e honesto. Passará o primeiro amor conjugal, é verdade, mas então chegará um amor ainda melhor. Ambas as almas se unirão, todos os seus interesses serão comuns e um não terá qualquer segredo para com o outro. E quando os filhos vierem, mesmo os tempos mais difíceis vão parecer uma felicidade. É só amar e ser corajoso. Então, até o trabalho dá alegria, e é com alegria também que às vezes se recusa o próprio pão para dá-lo aos filhos. E eles depois vão amar-nos por isso mais tarde. É, pois, para nós próprios que amealhamos. As crianças crescem e nós sentimos que somos para elas um exemplo, um apoio. Parece que a gente está vendo o sonho dele, né, de felicidade. E mesmo que a gente morra, elas hão de trazer consigo pela vida toda os nossos sentimentos e as nossas ideias, do modo como os receberam de nós, e serão feitos à nossa imagem e semelhança. Mais uma imagem que alude ao Deus bíblico. Quer dizer que isto é um alto dever. Como é possível, no caso, um pai não se unir mais intimamente à mãe? Dizem alguns que é coisa árdua criar filhos, mas quem é que o diz? É uma felicidade dos céus. Você gosta de crianças pequenas, Lisa? Eu gosto delas terrivelmente. Você sabe, o menino assim, todo rosadinho, a sugar-lhe o seio. E qual marido que não sente o coração voltar-se para a esposa, vendo-a sentada com o filho dele?
A criança rosadinha, rechonchudinha, revira-se dengosa, pezinhos e mãozinhas gorduchinhos, uninhas bem limpas, pequenas, tão pequenas que se tornam até engraçadas, e olhinhos que já parecem compreender tudo. E quando mama, fica repuxando o seio da mãe, brincando. Se o pai se aproxima, ela desprende do peito, inclina-se toda para trás, olha o pai, dá uma risada, como se o caso fosse, sabe Deus, por quê? Engraçado. E de novo se põe a mamar. Ou então, de repente, dá uma mordida no peito da mãe, se é que os dentinhos já lhe estão surgindo. E lhe dirige os olhinhos de viés. Está vendo? Dei uma mordida. Mas não estará nisso toda a felicidade quando ficam juntos os três, o marido, a mulher e o filho? Em troca de momentos como este, muita coisa se pode perdoar. Não, Lisa, antes de acusar os outros, é preciso que cada um aprenda por si mesmo a viver. É com estes quadrinhos, justamente com estes quadrinhos, que é preciso atuar sobre você. Pensei comigo, embora, juro por Deus, eu tivesse falado com sentimento. E de chofre corei. Ficou com vergonha. Bem, e se ela de repente der uma gargalhada? Onde irei parar? De repente veio uma consciência, né? Isso que eu tô falando me expôs demais. E se ela rir de mim? Se eu passar por ridículo? Se eu ficar com vergonha? Ai, meu Deus do céu. Então ele vem essa ansiedade de ser inadequado, de ser descoberto, de ser desvalorizado e dela mostrar que ele desvalorizado, de ela revelar para ele que ele não tem valor. Esse pensamento deixou-me furioso. No final do meu discurso eu ficara totalmente exaltado e agora o meu amor próprio de certo modo sofria. O silêncio prolongava-se. Quis até dar-lhe um safanão, ou seja, ele começou a ficar com raiva. O que foi que você, começou ela de repente e se deteve? Bom, aí vocês continuam lendo essa parte. Na página 115 ele vai falar sobre o amor, que é um tesouro, um diamante. Na página 116 e 17 ele também continua. Na página 119 ele volta a refletir sobre o que ele estava sentindo na presença dela. Então, essas partes, ele no final das contas, o que ele faz? Ele entrega o endereço dele para ela e fica na expectativa de que um dia ela apareça na casa dele. Tem outros detalhes da narrativa, mas o que eu queria frisar bem era isso, né? Para que a gente pense, né? O que ele revela sobre sua infância sem amor? Que ele teve uma marca profunda, que é o coração emocional de toda a obra, essa carência afetiva como origem do ressentimento. Então ele mostra que a sua frieza, sua ironia e seu desprezo pelos outros não são naturais, mas defesas psíquicas criadas para sobreviver à rejeição emocional e que cristalizaram por meio de uma atitude de negação da realidade, de uma atitude hipercerebral em que ele se fechou com livros e ideias. Ele não é apenas um homem amargurado, mas é um ser que nunca aprendeu o que é ser visto com ternura. A sua solidão é radical porque começou cedo, nunca experimentou o amor como algo possível ou real. Na presença de Lisa, ele revela paradoxalmente o desejo íntimo de ser acolhido, de ser salvo. Ele se expõe como ser frágil e infantilizado. Então, quando a gente expõe a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a gente acaba pedindo um salvamento, a gente pede uma salvação, uma redenção, um redentor. Nesse momento, a sua máscara cínica cai. Mas logo depois dessa revelação, e isso vai acontecer sobretudo quando, depois de muita espera, ela aparece na casa dele e quando ela chega, ele tem tanta vergonha de que ela o encontre numa casa pobre, com uma roupa pobre, brigando lá com o criado dele, ou seja, se rebaixando numa discussão boba com o criado, que ele pensa, antes, quando ele estava no bordel, ele estava num ambiente de devassidão, mas que ele poderia estar como superior, porque ali ele era o cliente. E quando ela vai visitá-lo, ela percebe toda a vulnerabilidade dele. E ele não suporta isso, e ele a humilha brutalmente, dizendo que ela é patética em acreditar no amor que ele havia falado, que ele nunca salvaria, que ele também é outro angustiado e perdido. Ele revela sobre si todo seu sofrimento e sua incapacidade de amar e diz que ela também não vai poder ser salva. Ele prefere destruir o vínculo nascente a sustentar que ele, além da sua vulnerabilidade que ele mostrou com seus sonhos, com seus ideais ali para ela, com a sua vulnerabilidade real de ser um homem sozinho, pobre,
e desvalorizado. Ele quer amor, mas não suporta a dependência do amor, a possibilidade de que percebam que ele quer isso. A sua infância sem amor acabou por mostrar, por fazer com que a sua vulnerabilidade fosse alvo de muita humilhação, de muito sofrimento, de muito desprezo. E ele se sente plenamente, ele se sente preso, ele se encontra preso. E quando ele tem a possibilidade de experimentar uma relação verdadeira, ele reage com medo e violência emocional, repetindo o ciclo, esse ciclo obsessivo e compulsivo em que ele se embrenhou. Então, a sua misantropia, o que é misantropia? Antropos é de homem, né? Miso é misoginia. O misógino é quem tem ódio de mulher. O misantropo é quem tem ódio da humanidade, do ser humano. Então, esse ódio que ele mostra pelo ser humano, até por si mesmo, é revelado aqui como algo que nasceu da dor e não de uma maldade inata. E o seu orgulho e o seu isolamento são, no fundo, uma armadura para proteger uma ferida antiga. Ele tem uma incapacidade de aceitar a sua falta de amor, sua necessidade de amor, né? E aí a gente vê, para fechar essa comparação com a Jane Eyre, que muito embora eles tenham tido infâncias semelhantes, marcada pelo abandono, frieza, ausência do amor verdadeiro, eles tomam rumos opostos a partir do uso que fazem de sua liberdade interior. Ambos sofreram, ambos foram humilhados, cresceram em ambientes hostis, mas Jane escolheu não se reduzir ao mal que sofreu. E ela também teve, mesmo num ambiente ruim, ela teve um relacionamento com a professora e com a aluna que se tornou sua amiga, que foi um relacionamento que deu uma nova visão de vida, de amor, uma experiência verdadeira de relacionamento. E ela passou a cultivar a verdade, a integridade a si mesma, que passou a ser aquilo a que ela deveria ser fiel, mesmo nas situações mais difíceis, nas contradições mais tentadoras. Já o homem do subsolo transformou a dor em arma, se vingando do mundo em silêncio, mergulhando na autopiedade e no cinismo. A grande diferença dos dois está na resposta livre que cada um tem à dor. Enquanto Jane assume o sofrimento sem perder a sua dignidade e sem negar a realidade, o homem do subsolo mente para si mesmo, rejeita a liberdade de amar e de agir e prefere se refugiar no orgulho ferido. E agora a gente vai analisar um pouquinho a figura da Lisa, a figura redentora da Lisa ali no livro. Então, lembrando que o Dostoiévski, ele é um pensador cristão, embora crítico de uma experiência religiosa hipócrita, muito comum nas sociedades em geral, é exatamente porque ele tem uma visão profundamente cristã, que ele critica a hipocrisia cristã, mas ele olha para a natureza humana com esta visão da antropologia cristã. Então, ele acredita também numa redenção, ele tem esperança do ser humano, da autoconsciência, na liberdade. No seu discurso, nós ouvimos ecos dessa visão do cristianismo ortodoxo, em que o ser humano é capaz do bem, da redenção, da comunhão, mas só quando reconhece sua miséria e abre espaço para a graça. Lisa é esse exemplo, é aquela figura ali que poderia ser a abertura dele para a redenção, a abertura dele para a conversão, mas que ele não consegue realizar. E nos outros livros, que a gente pode depois analisar, vai haver a figura feminina que consegue conduzir o protagonista à redenção e à conversão final, ou pelo menos insinua que haverá essa conversão. Isso aqui são coisas que eu já fui falando ao longo do texto. Dentro de Memória de Subsolo, Lisa é essa figura feminina profundamente simbólica, que em meio à escuridão moral, à amargura e ao cinismo do narrador, representa a possibilidade de luz, da verdade humana ainda viva, mesmo neste ambiente degradado. É como se ela fosse um símbolo da realidade, em que nós vivemos neste desterro, neste mundo degradado, de devassidão, de depravação. Nós mesmas somos, mesmas e mesmos, somos levados a cometer devassidões, cometemos pelas nossas próprias fraquezas, mas existe espaço para a liberdade humana mesmo nos piores lugares. Mesmo dentro de um bordel esquecido em São Petersburgo, pode haver uma alma boa
que é isso que representa a Lisa, o que representa a Sônia e outras figuras femininas para Dostoiévski. E por isso que ele fala, né, do amor do pai pela filha. E a gente pode pensar do amor do pai por Nossa Senhora, que por ver essa bondade, por ver aquela alma pura de Nossa Senhora, se encarna e redime todo o ser humano. Então ela é uma figura mariana aqui. O seu papel vai além da narrativa, ela encarna uma feminilidade redentora, silenciosa e firme, que revela o contraste entre aparência e essência, entre o orgulho ferido e o amor verdadeiro. Lisa ouve a primeira virtude que a gente percebe, aquilo que eu já ressaltei, né? Ela tem uma escuta. Quem é que escuta e guardava as coisas no seu coração? Nossa Senhora. Lisa faz a mesma coisa. Ela escuta, ouve o narrador sem interromper, sem discutir, sem ceder ao jogo de poder que ele tenta impor. Ela escuta com alma. E essa escuta é que desarma o discurso. Então ele começa num jogo, como ele fala. Esse jogo me animava. Mas depois ele fala, ela me escuta com calma, ela me escutou com todo o seu ser. Essa escuta não foi uma escuta passiva, mas ela estava carregada de presença, de verdadeiro interesse, de reciprocidade. Ela estava agindo de uma maneira recíproca, recebendo com carinho e com o acolhimento que ele falava. Ela não reagiu com violência, nem com humilhação, mesmo no momento final em que ele a humilha profundamente, que ele tenta destruí-la com palavras. Ela age de uma maneira mansa, mas é uma mansidão que não é fraqueza, mas é força moral e empatia, compaixão, misericórdia. Ela percebe ali o profundo sentimento de que ele é vítima, que ele padece. Ela permanece inteira diante de um homem confuso, agressivo e autodestrutivo. Ela permanece em pé diante da cruz. Quando ela pergunta a ele se ele é feliz, ela não tem ironia nem julgamento, mas compaixão. É uma forma de olhar que atravessa as defesas dele e toca sua miséria com respeito. Ela vê o homem por trás do cinismo, ela vê a verdade por trás, né, dessa autossabotagem e o aceita, o valoriza, o respeita, honra a dignidade humana que repousa nele. Não porque ele merece, mas porque ela é livre, porque ela afirma sua liberdade e tem uma superioridade efetiva com relação a ele, porque ela é capaz de ver a honra e o valor dele sem perder a sua, a despeito do que ele faça com ela. Ou seja, não tem nada que um ser humano é capaz de fazer para uma alma virtuosa que tire a honra dela, a ponto dela se sentir rebaixada e querer se vingar. Pelo contrário, ela é tão cheia da graça que ela compreende e ama. Lisa representa a possibilidade de amor que não cobra, que não acusa, que simplesmente é. É uma luz no subsolo. Em contraste com o universo do narrador, esse mundo interior fechado, rancoroso, frio, sujo, Lisa aparece como um raio de verdade encarnada, uma lembrança de que o humano ainda é possível. Ela vive num ambiente degradado, mas não está espiritualmente corrompida. Em vez de responder à violência com ressentimento, ela responde com delicadeza. A sua feminilidade é essencialmente reconciliadora. O amor não é conquista, nem manipulação, nem posse, mas acolhimento e verdade silenciosa, respeito, valorização. Ela se torna, por contraste, uma figura da redenção, rejeitada. É o caráter feminino diante da crise masculina. Ela oferece ao protagonista, ao homem do subsolo, uma chance de sair de si mesmo, de se abrir ao amor, de encontrar dignidade no vínculo humano que ele tanto precisa e procura, mas ele recusa, por medo de ser amado sem merecimento. E esse tema do amor sem merecimento é algo que macula os relacionamentos humanos. Eu já falei sobre ele com vocês no Felicidade Conjugal, eu já falei no e-mail que eu mandei para vocês sobre essa dinâmica de precisar se achar merecedor do amor, quando na verdade o amor ele é um ato gratuito, porque o amor ele deriva de Deus e nós não somos dignos de sermos amados. Mas todo esse esforço e essa sensação de que a gente precisa merecer o amor é o que vai falseando os nossos comportamentos, as nossas relações e até a nossa conquista pelas virtudes, nossa luta para conquistar as virtudes se desvirtua, porque ela passa a ser com interesse de agradar e não genuína. E não porque a gente tem que partir do pressuposto de que nós somos amados incondicionalmente por Deus e que Ele se alegra
com a nossa melhora, mas de que não é o nosso mérito que vai fazer com que esse amor surja, porque Deus é amor. E as pessoas que se relacionam conosco, que nos amam, elas podem, sendo boas, nos amar por quem nós somos. Aí a gente pensa na Masha e no Sergei, na Mária ou Masha do Sergei do Tolstói. Então esse tema, né, do medo de ser amado sem merecimento. E é isso que o Homem do Subsolo teme, exatamente aquilo que ela oferece, a graça. Nesse sentido, Lisa é uma antecipação das outras figuras femininas em Dostoiévski, como a Sônia, do Crime e Castigo. Mulheres que sofrem, que não perdem a fé, mas que não perdem a fé no outro, que suportam o mal sem deixar-se contaminar, que amparam silenciosamente, mas não se destroem nem destroem os outros. Ela encarna a feminilidade que salva, não pelo poder, mas pela verdade, pela doçura, pela escuta e pelo acolhimento. Tem coragem de amar o outro, mesmo sendo desprezada. Ela, portanto, é o oposto do subsolo. Ela é um espaço interior limpo, em que é possível amar, perdoar e permanecer humana. O feminino, nas obras de Dostoiévski, ele é sempre profundamente espiritual e moral. Longe das estereotipias superficiais das figuras femininas, elas representam em Dostoiévski, que aqui é muito interessante, porque ele tematiza isso, falando sobre o amor do pai pelas filhas. A gente pode pensar no amor de Deus por Maria, mas a gente também pode pensar no amor do criador, do Dostoiévski, do escritor, pelas suas filhas, pelas figuras femininas que ele coloca na obra, como aquelas que vão trazer a redenção, aquelas por cujo amor se revelará a salvação. É amando as personagens femininas que os protagonistas conseguem chegar à redenção. É por esse amor. Então, o amor que a mulher é capaz de despertar é um amor salvífico, é um amor redentor, é um amor que leva o homem a sair de si mesmo. É um homem que leva o homem, é um amor que leva o homem, a modelo de Cristo, a se entregar por ela, a realizar aquele movimento humano que é o movimento que salva, que é a saída de si mesmo. Como a gente pode pensar que a mulher faz com relação à maternidade. A sair de si mesma pelos filhos, ela se salva. E o homem, ao sair de si mesmo pela mulher, ele se salva. E qual é o exemplo? Se o homem é Cristo, quem é a mulher? A igreja, que salva ao salvar os filhos. Então as mulheres não são heroínas no sentido clássico, mas são presenças cristãs, que suportam a dor, que amparam sem se endurecer e por isso possuem essa força transformadora. O amor feminino de Dostoiévski é muitas vezes um amor que salva o outro, não por mérito, mas misericórdia. Aí a gente tem a Sônia, que acompanha o Raskolnikov no exílio, o exílio que é uma experiência, como eu falei para vocês no início da aula, é a experiência que o Dostoiévski teve também na Sibéria. E ela salva ele, o acompanha no exílio, não porque ele merece, mas porque ela vê quem ele pode ser. A gente tem outra novela, que é Noites Brancas, a gente também pode examinar essa figura feminina, que escuta o sonhador com ternura e não ilude, oferece a ele um amor possível, porém breve. Esse amor sempre tem esse fundo eclesial, né, que se dá, que sofre, que redime, mas que também dói. Não é um amor romântico idealizado, mas um amor que conhece o pecado, o sofrimento e a pobreza humana e mesmo assim permanece com esse poder e essa missão redentora, com essa missão de ser veículo da graça. No mundo dominado por personagens masculinos atormentados, cínicos ou nihilistas, o feminino aparece como um chamado à verdade mais profunda da alma humana. Enquanto muitos personagens masculinos caem na vaidade intelectual, na dúvida existencial ou na crueldade, as mulheres simbolizam uma fé que sobrevive ao absurdo, um amor gratuito que não espera retorno e uma esperança que persiste mesmo na ruína. Então a mulher, ela sempre é veículo das 3 virtudes cardeais na obra de Dostoiévski. Mas não são mulheres frágeis, são espiritualmente firmes mesmo quando elas são pobres, feridas ou humilhadas. O feminino em Dostoiévski, ele não é decorativo, nem coadjuvante, muito embora não sejam figuras protagonistas, mas é o símbolo do bem possível. Essas mulheres são a memória viva de um mundo onde ainda há sentido, onde a graça é possível, o perdão real e o amor redentor. Elas não são perfeitas, mas são inteiras. Não vencem com força, mas com fidelidade. E por isso revelam o que há de mais profundo no ser humano, que é a capacidade de amar mesmo na lama.